os temperamentos, né? Aumente sua paciência conhecendo os temperamentos. De uma maneira geral, eu queria só trazer o parâmetro, né, de que os temperamentos foi um grande pulo para mim. Quando eu tinha 2 filhos só na ocasião, né, a Clara e o Gabriel, que hoje já estão bem grandes, a Clara tem 15, o Gabriel está com 12 anos, mas quando eles eram pequenininhos, né, em torno de 4 anos, se eu não me engano, a Clara, foi quando eu tomei conhecimento dos temperamentos. É óbvio que conhecer temperamento não é o suficiente para a gente ter paciência, né? O caminho da paciência envolve outras coisas. Mas conhecer o temperamento é uma peça fundamental, né? Por quê? Porque cada criança é de um jeito. A gente tem 4 temperamentos, né? E cada um reage de uma forma, cada um aceita de uma maneira, cada um espera de uma maneira, cada um entende de uma maneira. Então, às vezes, a sua impaciência, às vezes, a sua forma de reagir, ela não está ruim. Não é porque você é uma má mãe, né? Uma mãe má. Mas talvez é simplesmente porque você está regando um cacto da mesma forma que a gente regaria uma samambaia ou regaria uma orquídea, né? Cada filho responde de uma maneira diferente. E se a gente conhece esses filhos, se a gente conhece o seu temperamento, gente, isso ajuda demais, isso ajuda absurdamente, porque a gente sabe o que esperar dele, a gente sabe se antecipar a ele, né? A gente já tem uma previsibilidade de como ele vai reagir, né? Então, conhecendo esses temperamentos, a gente tem mais armas para conseguir agir. Então, a maior armadilha para a paciência, eu diria, como uma mãe de 5, né? Para quem não me conhece, eu sou mãe de 5, sou doutora em educação, sou logoterapeuta, e para mim a maior armadilha da paciência é tratar todos os filhos iguais. É você esperar a mesma reação que um filho teve naquela situação com o segundo filho, com o terceiro, com o quarto, enfim. É você achar que fazer daquele jeito, né? E isso a gente ouve tanto quando os pais falam assim, nossa, mas eu criei tudo igual, não sei por que aquele é assim. É este o problema. A gente não pode criar os filhos de uma maneira igual. A gente não pode educá-los Isso não é ser injusto. Muito pelo contrário, né? A justiça é dar a sua medida. E cada filho tem uma medida. Cada filho vai reagir de uma maneira. Cada filho tem uma percepção da vida, né? Então, o que é o temperamento? Existem 4 temperamentos. Eu chamo o temperamento de lente que a gente enxerga o mundo, o DNA da nossa alma, é como eu gosto de enxergar o temperamento. O temperamento a gente nasce com ele e a gente morre com ele, foi Deus quem nos deu esse temperamento. E esse temperamento faz parte do nosso caminho de santidade, esse temperamento faz parte do nosso caminho de céu. Então, aprender sobre ele me ajuda não só a educar o meu filho, mas me autoeducar. Me ajuda a parar as minhas arestas, me ajuda a entender como eu reajo em determinadas situações, né? Então, a gente tem 4 temperamentos, 4 grandes temperamentos. O colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Estes 4 temperamentos, eles são divididos em quentes e frios, secos e úmidos. Né? Então, a gente tem aquele que é, por exemplo, o colérico, esse primeiro aqui que vocês estão vendo. O colérico, ele é o temperamento quente e seco. O sanguíneo, que está do lado dele, é quente e úmido. Né? O melancólico é frio e seco. E o fleumático, frio e úmido. Então, conhecendo esses temperamentos e as diferenças que eles trazem, a gente consegue antecipar, como eu estava dizendo, né? Eu estou desconcentrando porque as minhas 4 crianças estão aqui, tentando abrir a porta, né? E a mãe está tentando focar aqui nesse bate-papo de comadre que a gente se propôs a fazer, né? Pois bem, o que a gente espera desses temperamentos, né? O colérico, por exemplo, vamos mergulhar nesses temperamentos. Depois eu volto aqui para falar um pouco dessa parte da espiritualidade, mas eu já comecei a descrevê-los, né?
Aqui, ó, o colérico, por exemplo, que o símbolo dele é o fogo. O temperamento do colérico, eu vou descrever, vocês vão perceber. É aquela criança que grita, se a gente focar no filho, tá, gente? Que grita com qualquer coisa, que responde a primeira coisa que vem na cabeça, que parece que te desrespeita, né? A gente chega a assustar, às vezes, com a forma como essa criança fala com a gente. Não tem filtro, foi, né? De maneira que se a criança é pequena, assim, tá uns 4 anos, e você tá no meio das pessoas, você chega a se constranger. Dá a impressão, de fato, que essa criança está te desaforando, dá a impressão que essa criança está faltando total com respeito com você. E não que a gente não tenha que intervir, não que não seja falta de respeito. Eu quero que vocês entendam que isso é como a mente daquela criança funciona. O temperamento colérico, representado pelo fogo, ele é quente, ele é expansivo, né? O quente, pensa numa molécula quente, a gente volta lá no que a gente aprendia em química, né? A molécula, quando está quente, ela se afasta, ela se expande, né? Ela se expande, ela se afasta uma da outra, ela ocupa mais espaço. Então, os temperamentos quentes são assim, expansivos, parece que dominam todo o espaço, parece que dominam por onde passam. E é notória a presença desses temperamentos, é notória, né? Então, o colérico é esse, que é líder, é uma criança super líder, é uma criança que quer dominar a brincadeira, mas não é um líder fofinho, sabe? Tem o sanguíneo, por exemplo, é um líder mais fofinho. É um líder que vai tentando ir comendo pelas beiradas, mas vai dizendo o jeitinho que ele quer. O colérico não, ele é incisivo, ele fala o que ele quer. E se a criança não quer, não serve para ele simplesmente sai, né? Então, os temperamentos se comportam dessa maneira. A gente sabe o que esperar. Então, o colérico é esse mandão, é esse gritão, um temperamento ainda não moldado. Estou falando da criança, embora tenha muitos adultos assim, né? Adultos que falam, que pensam. Aqueles adultos, pode ser até você o caso, né? Um pai e uma mãe que grita, que não se controla, que explode, né? Que quando vê alguma coisa fora do lugar, o primeiro impulso é o grito, né? Chamar atenção na raiva, né? O principal problema desse temperamento é a raiva. Então, o colérico, se a gente for pensar no principal pecado dele, né, a tendência maior de mal que ele tem é a ira, é a raiva. Ah, tá, mas só tem defeito? Não. Todo temperamento, a gente tem dois lados, o lado bom e o lado ruim dele. Qual que é o lado ruim do colérico? É esse. A ira, a impetuosidade, né? Ele é intempestuosidade. Ele é intempestivo, ele reage, ele pega fogo, né? Eu tenho um exemplar dele aqui em casa. E ele fala o que pensa, mas ele é líder, ele é super competitivo, são crianças que se dão muito bem em esporte, que normalmente se destacam no esporte porque eles são muito competitivos. Eles são muito focados, se eles têm um objetivo, eles vão até o fim, são muito determinados, são características muito boas. Né? Então, todo temperamento, vocês vão observar que tem essas duas características. E a forma como eu corrijo é super importante. Conforme a gente vai mergulhando em como educar uma criança colérica, a gente percebe, por exemplo, que não se chama a atenção de uma criança colérica no meio dos outros, porque para ele é uma vergonha absurda, a ira dele aumenta. E quando a criança está com mais raiva, aumenta o cortisol. Aumentando o cortisol, essa criança não consegue acessar a área da razão dela. E aí você está chamando a atenção dela de uma coisa que ela fez errada no meio das pessoas, ela aumenta a raiva. A chance dela fazer uma cena pior é muito maior. Então, normalmente o colérico a gente tenta acalmar, tira de cena, depois que ele acalmou, a gente corrige no 1 a 1, só eu e ele, só o pai e ele, enfim, longe da população, né? E normalmente é o contrário, a criança responde na lata pra gente. A gente se choca com aquela resposta, porque não conhece o temperamento. A gente vem logo de botucha e dá aquela resposta aquela contra-resposta, ou aquela briga, ou aquela... E a criança responde de novo. Todo mundo já viu uma cena dessa. Todo mundo já observou isso na rua. Que a mãe grita, o filho grita, a mãe grita, o filho grita. Então, assim, a gente precisa conhecer como intervir, entende? Conhecendo como intervir, dane-se o que as pessoas estão pensando. Eu vou simplesmente acalmar meu filho naquele momento. Depois eu corrijo ele. Porque uma criança
que está com cortisol elevado não aprende. E aí a estratégia de educação que eu estou querendo colocar ali naquele momento vai por água abaixo. Qual que é o objetivo de uma correção? Não é a criança entender e melhorar? Qual que é o objetivo de eu agir ali? É aquela criança mudar, é aquela criança entender que o que ela fez é errado. Se naquele momento a criança não está com a área da razão ativa e ela não está conseguindo prestar atenção no que você está falando, ela não está fazendo conexões sinápticas, ela não está aprendendo. Então ela não vai adiantar nada. Quer dizer, a ira, quando a gente deixa ela agir, não vai adiantar porcaria nenhuma. Então, esse é o panorama do colérico. Todo mundo conhece, porque a criança colérica é facilmente vista. É aquela que se joga no chão, é aquela que esperneia, que vira vídeo viralizado, né? Que a gente vê e fica chocado. Todo mundo conhece uma criança colérica. E a grande questão é como educar essa criança colérica, né? É como a gente intervir. A gente sabe como não intervir, mas como que eu vou intervir nessa criança, né? Então, primeiro, essa primeira live que a gente está fazendo é mais para ter o panorama geral, né, dos temperamentos e por que isso é importante para eu crescer em paciência, né? Não, eu não posso esperar a paciência cair do céu. A paciência não vai cair do céu. E conhecer, estudar, é o primeiro passo para eu ter paciência. Então, essa é a criança colérica, né? Agora, vamos conhecer um pouco a criança sanguínea. Assim como o adulto sanguíneo que não foi muito bem educado, que não foi moldado no seu temperamento, que não foi... E quando eu digo moldado no seu temperamento, modulado, eu não quero dizer que a gente tenha que cortar a característica do temperamento. Muito pelo contrário. Um bom temperamento, um temperamento que foi bem moldado, é aquele em que o lado bom do temperamento cresce em evidência e o lado ruim é neutralizado. A criança, o adulto, o adolescente aprende que ele tem aquela disposição ao mal, aquela predisposição ao mal específico do seu temperamento e trabalha aquilo para neutralizar, ao mesmo tempo em que potencializa o seu lado bom, certo? O colérico, como a gente estava dizendo, que é a criança líder, que é a criança focada, que é a criança competitiva. Como que eu podo tudo isso? Eu preciso que essa criança continue competindo, eu preciso que essa criança vá com garra, eu preciso que essa criança aprenda de fato. Porém, eu preciso trabalhar a humildade dela, porque normalmente essa criança colérica se acha. E ela é boa, de fato, mas a gente precisa trabalhar a virtude da humildade, a gente precisa trabalhar a virtude da escuta. Essa criança normalmente não escuta a gente precisa começar a desenvolver nela a escuta. Mas eu conhecendo isso, que a escuta é uma coisa importante, que a paciência que eu preciso trabalhar com essa criança é uma forma completamente diferente de uma criança fleumática, uma criança melancólica. Vamos chegar nessas crianças, né? Então, eu sei que essa criança vai me demandar neste ponto. Por isso que eu falei para vocês que não é a mesma coisa, eu não posso regar um cacto e uma samambaia e uma orquídea da mesma maneira. Eu não posso fazer dos meus filhos todos da mesma maneira. Eu não posso fazer igual, se eu só tenho um. Ah, mas minha mãe fez assim comigo e deu certo. Se você não é a mesma pessoa, mesmo que tenha o mesmo temperamento, né? Nós não somos só temperamento, nós somos muita coisa. O temperamento nos ajuda, mas nós somos um somatório de coisas. Principalmente porque, assim, o temperamento dos meus pais influencia o meu. A forma como meus pais me educaram influencia o meu. Eu, por exemplo, eu sou melancólica, mas eu fui criada por um pai colérico. Então, eu tenho dentro de mim esse fogo do colérico também. Eu estou bem próximo. Se a gente olhar esse quadrante aqui, para quem está aí no Instagram, eu também estou na plataforma vizinha, e lá tem apresentação, por isso que eu estou falando do cursor aqui para dar uma olhada, tá? Então, se quiser migrar para lá também, fica à vontade. Tá vendo? Às vezes eu estou neste ponto aqui do quadrante, né? Desse círculo, né? Eu não sou exatamente um suprassumo da coleriquice, eu não sou 100% colérico, né? E assim por diante, né? De acordo com o seu temperamento. Pois bem, dei o panorama geral do colérico. Vamos pular para o sanguíneo. A criança sanguínea, voltando, né, tal como o adulto sanguíneo, também é um temperamento quente. Então, expansivo do mesmo jeito, tal como o colérico. Também líder. Só que esse líder é diferente. Que líder que é esse?
é um líder mais amistoso, digamos assim, aquele líder que vai na lábia, vai no papo, vai levando e as crianças vão sendo levadas. Diferente do colérico, que normalmente é mais mandão, é mais direcionador, é aquele que determina como vai ser a brincadeira. Para ele, para o colérico, se as outras crianças não quiserem brincar, dane-se, eu tô dominando, eu vou sozinho. Para o sanguíneo, não. Para o sanguíneo, a galera é super importante. Então, se ele percebe que o jeito que ele está conduzindo a brincadeira, ele está perdendo os amiguinhos, ele muda de ideia, que também é uma outra característica do sanguíneo. O sanguíneo, ele muda de ideia. O sanguíneo é aquela pessoa apaixonada pela vida. Todo mundo conhece um amigo sanguíneo. Aquele que chega numa festa sozinho e se faz. Aquele que não precisa de galera para sair, mas quando chega, faz a sua galera. Normalmente o sanguíneo é aquele movido à música, é aquele piadista, é aquele que quando percebe, tá todo mundo olhando para ele não precisa de muito esforço, sabe? Ele não precisa querer ser o centro das atenções, ele é o centro das atenções. Normalmente é aquele que conta piada e que chama todo mundo, e que consegue fazer uma roda de uma maneira que está todo mundo conversando. A criança sanguínea é essa, é aquela que a gente para abastecer o posto, a criança abaixa o vidro e começa a falar com a pessoa que está abastecendo. E conta onde vai, de onde veio, com o que está fazendo, se está sozinho em casa, se não está. Tenho 2 exemplares aqui em casa de sanguíneas e as 2 são assim. Uma já bem mais adestrada, né? Uma já bem mais modulada e educada do que a outra. A pequenininha é desse jeito, é um furacãozinho que onde passa todo mundo percebe que ela chegou, né? Então, qual que é o grande problema que a gente falou do colérico, né? Que é a ira. O sanguíneo, o grande problema dele é o desfoco. Ele é muito desfocado. Por quê? Porque ele é um grande apaixonado pela vida. Ele começa a fazer A, ele vê B, ele começa a fazer B, ele gosta de C, ele começa a fazer C. E quando ele viu, ele não terminou A, nem B, nem C. Né? Eu costumo dizer que assim, os adultos são aqueles que se encontra alguém apaixonado por espanhol, se matricula na aula de espanhol. Aí conhece outro amigo que é apaixonado por italiano, se matricula na aula de italiano. Então, o sanguíneo, ele é muito apaixonado e muito sem foco. Então, o grande problema dele é não conseguir dar acabativas, é não terminar o que ele começa. Então, é muito comum a criança sanguínea começar a brincar e cansar, ir para outro brinquedo e não guardar. A gente vai vendo assim, um monte de brinquedo espalhado, ela brincou com tudo e não brincou com nada. Né? Ela é bem desfocada. Você está dando uma bronca na criança sanguínea, ela simplesmente sai. Ela nem lembra que você está brigando com ela. Ela é completamente desfocada. Também é quente, então ela tende a te enfrentar. Ela tende a responder, né? Se ela acha que ela está na razão, ela vem e fala mesmo, ela não tem filtro sobre o que ela pensa, é uma coisa que vai direto, né? Então, essas 2 crianças são assim. Qual que é o lado bom do sanguíneo? A amizade, a lealdade, a alegria, eles são muito alegres. Então, o mundo, imagina um mundo sem sanguíneo, gente. O mundo precisa dos sanguíneos, né? Os sanguíneos são esse ponto de luz e de alegria que a gente tem, né? Assim como a gente precisa dos coléricos, que são os direcionadores, né? Os que vão... Eu fico imaginando um mundo só de sanguíneo. A gente não ia para frente, sabe? Por mais adestrado, domado, direcionado que fosse esse temperamento, a direção que um colérico tem não se compara, sabe? É óbvio que a gente pode também crescer nesses outros pontos, a gente deve querer crescer nesses pontos. Mas é diferente, né? E Deus nos fez assim. Então, voltando lá na primeira coisa que eu falei, o temperamento é algo que Deus me deu. Que Deus me deu conhecendo a minha realidade, conhecendo já, porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã. Ele está comigo na hora que eu nasci e agora. Então, Ele sabe as decisões que eu vim tomando ao longo da minha vida. Ele sabe para onde eu estou indo, Ele sabe as pessoas com as quais eu cruzo o meu caminho. Então, o temperamento que Ele me deu diz respeito também a este plano de salvação para mim, para quem toca a minha existência. E vice-versa com todo mundo, é assim, né? Então, se eu sou fraca em alguma coisa por conta do meu temperamento, Deus já o sabia, porque Ele me fez assim. E eu preciso trabalhar esse temperamento.
Eu preciso trabalhar, é meu caminho de céu também trabalhar esse temperamento e enxergar isso nos meus, para ter mais misericórdia, para ter mais complacência, para me colocar mais no lugar do outro, conhecendo a minha fraqueza natural, a fraqueza do meu temperamento, eu consigo olhar para o outro e entender a fraqueza do outro temperamento. Entende? Por que é importante? Por que eu naturalmente já aumento a paciência a partir do momento que eu conheço os temperamentos? Porque eu aumento, eu sabendo de como é ruim para mim, qual é a minha luta com o meu temperamento. É óbvio que a luta do outro também é árdua, também é difícil. E eu me coloco no lugar dele. Quando eu vejo a minha criança, por exemplo, meu Gabriel, hoje, que é o meu colérico, tem 12 anos. Mas quando eu comecei a entender temperamento, ele estava lá no auge dos 4 aninhos. E, gente, era demais, assim, de morder, de bater, de destruir o quarto, né? E eu tinha até então uma sanguínea. A Clara era uma sanguínea que eu consegui dominar de um jeito que também tinha outras coisas a ver com, por exemplo, com relação à linguagem de amor, que a gente vai falar aqui também, né? Teremos live sobre isso. Mas a Clara, eu abraçava ela acalmava. O Gabriel não queria abraço de jeito nenhum. No momento de ira dele, socorro, ele queria ficar distante, sabe? Então, conhecer, né? E eu sei o como é difícil para ele segurar a raiva. Hoje é tão bonitinho ver, sabe, o quanto ele cresceu, o quanto ele engole a ira dele, respira, ele olha e fala assim: dá licença, mãe, eu vou no meu quarto. Aí ele vai, acalma, depois a gente conversa. Isso é fruto da educação do temperamento. E eu não posso ficar nervosa porque ele pediu licença para ir, porque naquele momento eu quero conversar, porque isso acontece também. Às vezes a gente está lá querendo discutir aquela coisa e o outro temperamento precisa de um tempo para baixar a raiva, né? Bom, vamos finalizando aqui os 4, né? Vamos para o próximo. Fleumático. O fleumático é um temperamento frio e úmido, né? Qual que é a diferença? Só para voltar ali no sanguíneo. Qual que é a diferença do sanguíneo para o colérico? Então, se ambos são quentes, a diferença é que o colérico é seco, ele é de difícil adaptabilidade. Então, uma criança e um adulto que gosta de previsibilidade, de método, de passo a passo, gosta de saber como vai ser o dia seguinte, gosta de saber como vai ser a rotina, né? O sanguíneo não. O sanguíneo é úmido. E o que isso significa? Que ele é bem adaptável, ele se adapta muito facilmente. Então, se mudar a rotina para ele é até melhor. Ele adora mudanças, ele adora imprevisibilidade. Embora ele se perca nessa falta de rotina, ele tem uma dificuldade gigante de estabelecer uma rotina, ele adora uma coisa diferente. Então, é essa a diferença dos dois, é o fato de um ser seco e o outro ser úmido, né? É o como é fácil se adaptar ou não às situações. O sanguíneo também é um temperamento fácil de perdoar, ele esquece muito rápido, então você briga com ele hoje, amanhã, ele já nem lembra mais o porquê, nem se brigou, não. Já estão, assim, melhores amigos de novo. E o colérico, não. O colérico, a secura dele, que é o temperamento também seco, né? Ele traz essa dificuldade de perdoar, ele traz essa dificuldade de engolir. Então, gente, vocês estão ouvindo a gritaria das crianças? ele tem essa dificuldade de esquecer. E quando perdoa, mesmo perdoando, ele lembra detalhadamente. Certo? Então, assim, essas são as grandes diferenças entre sanguíneo e colérico. Bora para o fleumático. O que ele tem em comum com o sanguíneo é o fato de ser úmido. Então, é essa característica que eu acabei de falar. Se esse temperamento é úmido, ele tem uma fácil adaptabilidade. O fleumático é aquele cara, gente boa, sabe? Imagina aquela criança tranquila, que toda mãe fala, não me dá trabalho, fica quietinha ali brincando com os carrinhos. Não, ela pega as bonequinhas dela e não sai dali. É uma criança certamente fleumática ou melancólica. O melancólico tende a ser mais dramático, então, assim, é uma criança mais chorona, né? Vamos chegar nele. Mas o fleumático não chora, não ri, você nunca sabe se tá bom, sabe? É tranquilão, não compra briga, sabe? Não compra briga mesmo. Existe um negócio chamado efeito tsunâmico do fleumático, que é exatamente quando ele tá, tipo, vai batendo, sabe? Vai batendo, aquela onda vai batendo, ele vai engolindo, e de repente ele vem com o efeito tsunâmico. Algumas pessoas até confundem com colérico, mas ele tem toda a característica de fleumático, é que às vezes vem esse efeito tsunâmico do fleumático, né? Então, o fleumático, ele é frio. Então, o que é o frio? Se o quente é o expansivo, que gosta de galera, que gosta de gente, o frio é o quê?
é o mais caseiro, é o que precisa de uma galera seletiva, é o que não gosta tanto de gente, assim, né, de estar o tempo todo no meio da galera. Não, a bateria social, que virou meme ultimamente, né, de tudo, a bateria social é bem baixa. Então, assim, ele sai, mas ele precisa do canto dele, ele precisa do silêncio dele, ele precisa da caixinha do nada, né? Homens fleumáticos, então, tem uma caixinha do nada gigante, porque homens já têm uma caixinha do nada. Fleumático, então, assim, é um abismo do nada que eles entram e fica lá no mundo deles. E precisam disso. Da mesma forma, a criança fleumática também é assim. Então, é aquela criança que aparentemente não dá trabalho, mas é uma criança que a gente não tem muito ideia do que está acontecendo no interior dela. Porque ela não vai falar. O grande pecado, se a gente for colocar, né, a grande tendência ao pecado do fleumático é a procrastinação, é a preguiça de lidar com situações difíceis. Então, ele foge de conversa difícil, ele foge de, por exemplo, o emprego tá ruim, ele não vai querer tirar, porque, ai, tá bom, sabe, melhor assim, porque vai dar um trabalho. Ele foge de mudanças, ele tem essa dificuldade de lidar com situações difíceis, né? O grande sabotador do fleumático é o evasivo, é o sair pela tangente, é o não discutir relação. Então, para adultos, por exemplo, quando a pessoa reclama que fala, e o outro está lá só ouvindo com aquela cara de paisagem que você não sabe nem se está agradando, se não está, se concorda, se não concorda, é o fleumático, né? Então, este é o fleumático. Qual que é o lado bom do fleumático? Exatamente esse. O fleumático é dificílimo de brigar, é o temperamento mais leal, o mais fiel, né? É o que mais está tranquilo de fato. Ele é muito intermediador de conflito, ele não entra no conflito, mas se tiver um conflito entre A e B, ele é muito intermediador de conflito. Então, a gente percebe muito isso em crianças fleumáticas. Eles tentam apaziguar, sabe? Eles tentam resolver. Por quê? Porque estão com preguiça do problema. O motivo pode não ser nobre, mas acaba que é uma grande característica boa aí do fleumático, né? E por último, o melancólico, que é o seco e frio, né? O frio, gente, não é no sentido de ser uma pessoa fria, é num sentido de não ser expansivo, né? Dessa molécula não expandir. Então, ele precisa do silêncio dele. O melancólico é o que mais precisa do silêncio. É o que mais gostaria de ficar introspectivo, né? É o mais que assim, é uma galera absurdamente seletiva, mesmo assim, aquele que gosta muito de ficar em casa, é o que prefere ficar o final de semana inteiro lá no seu casulo, não quer, sabe? É o que marca e se arrepende, né? Ai, meu Deus, ninguém vai desmarcar. Esse é o melancólico. Também é intenso, metódico, por quê? Porque ele é seco, né? Igual o colérico, lembra? Então, ele é metódico, ele é perfeccionista. E eu chamo o melancólico de radar de tragédia ambulante. Ele tem um radar gigante, que ele começa a pensar, se eu fizer isso, isso vai dar errado, se eu fizer isso vai dar errado. Então, ele tem plano A, B, C, D, E, F, tudo mental, né? E o grande problema é que ele pode não sair do lugar. Então, ele tem esse é um grande problema do melancólico. É uma procrastinação diferente do fleumático, porque o fleumático é pela preguiça, o melancólico é pelo medo de dar errado, né? Pelo pânico de dar errado. Então, ele tem essa grande dificuldade. É uma pessoa que pensa muito antes de falar, pensa fleumático e melancólico, esses dois que ficam nos quadrantes de baixo, não são de falou, pensou, e, sabe, eles têm um filtro gigante, muitas vezes eles nem vão falar. Dependendo do grau de intimidade, essa é uma coisa que o melancólico e o fleumático precisa trabalhar, porque muitas vezes isso fica lá, enraizado dentro do coração, né? Quando a gente ouve de casais, por exemplo, a gente ouve muito, não, eu falo, e ele não abre a boca, eu nem sei o que ele está pensando. Pode apostar que é um temperamento melancólico ou fleumático. Conforme eles vão pegando intimidade e confiança, é que eles começam a verbalizar, mas depois, é sempre a posteriori, é sempre depois, né? E lidar com crianças melancólicas e fleumáticas tem esse grande desafio, porque a criança melancólica também é uma criança quietinha, também é uma criança que não dá trabalho, ela não chama atenção. Eu compartilhei hoje nos meus stories uma história de quando eu tenho um exemplar desse em casa também. A Maria é melancólica, eu também sou melancólica, né? E a Flor é sanguínea, né? Vulcão, furacão. Quando a Florzinha nasceu, a Maria dormia comigo assim, eu fazia ela dormir no meu colo e botava ela no quarto dela. Quando a Flor nasceu, eu mudei esse esquema e botei ela do ladinho.
E ela aceitou de boa. Quando a Flor parou de mamar, a Flor continuou no meu colo. E ela nunca falou nada. E um dia eu falei para ela, você quer vir no colo da mamãe, filha? E ela ficou tão feliz, ela me beijava, ela, ai, mãe, muito obrigada, muito obrigada. Eu falei, gente, tem quase 1 ano e meio quando a Flor parou de mamar, né? Que a Maria dorme do lado. E ela nunca pediu, nunca verbalizou, mãe, eu quero ir pro seu colo. E aí a gente fica assim, gente, e a criança não chorou, não deu trabalho, sabe? A gente falou assim, fica aqui porque a Florzinha vai mamar. Ela também era um bebezão, ela tinha 1 ano e 9 quando a Flor nasceu, né? E não verbalizou, não falou. Né? E não falou depois. A Maria falava desde muito pequena. Tô falando que ela não verbalizou, porque assim, com 10 meses, ela já falava tudo, sabe? Ela foi uma criança que aprendeu a falar muito rápido. Então, com 1 ano e 9 meses, ela tinha já um diálogo muito bom com a gente, né? Então, e só muito tempo depois que ela falou, eu falei, gente... E aí eu comprei a briga com a Flor, né? A Flor e ela chora até hoje. Até hoje a Flor chora quando não é o dia dela estar no meu colo. Né? Pensa. Então, às vezes, por preguiça, né, de lidar com o confronto, a gente nem repara essas situações. A gente nem pensa nessas situações. Porque assim, ele aceitou tão bem, né? Deixa ela aqui do lado. Para que eu vou dar trabalho com isso? E é exatamente o oposto. É aí que eu preciso crescer em paciência para ensinar a outra a não ser egoísta, que é a mãe é das duas. E assim também com outras coisas, com outros brinquedos. Eu observei esse padrão aqui em casa, que a Flor é aquela que reivindica o que ela quer. Por quê? Porque é sanguínea. Né? Ela briga, ela fala na lata, a Maria vai aceitando. E se a gente não está atento, a gente corre o risco de ser injusto, de deixar o tempo todo, porque ela ficou quietinha, dá para a outra vai berrar. E não querer lidar com aquele desconforto do choro, da briga, né? Então, olha como o temperamento nos ajuda a entender que a nossa ação, às vezes, essa omissão, muitas vezes é por impaciência, né? Tipo, não quero ouvir choro. Então, deixa o brinquedo, deixa a outra lá. Mas aquilo vai lá, vai entrando. E quando a gente atende adultos melancólicos, né? Enquanto terapeuta, hoje, quando eu atendo adultos melancólicos e que eles conseguem processar essas coisinhas que ficaram lá atrás, sabe? Que tipo a mãe não observou, o pai não enxergou, que sempre ela foi engolindo essas coisas, a gente entende como é importante conhecer o temperamento e saber que não é porque ela é boazinha que tá tudo bem para ela, é porque ela não sabe se impor, ela não sabe verbalizar, ela tem medo de chatear os pais, ela tem medo de decepcionar os pais, ela tem medo de chatear o mundo. O melancólico parte do pressuposto que ele é o incômodo, entende? Então, ele não quer incomodar mais, porque então ele tenta o tempo todo se poupar. E cabe a nós dizer, não, você não é um peso no mundo. Né? Você é muito bem-vindo. Você precisa dizer o que você quer. Às vezes a gente consegue fazer, às vezes não. Mas cabe a nós. Entende? Por que conhecer temperamento é tão importante? Fernanda, mas a gente é só temperamento? Não, óbvio que não. Mas o temperamento é esse DNA. Assim como quem tem diabetes não é o diabetes, né? Você tem diabetes, você não é o diabetes. E você modula a sua vida por uma doença, né? Eu tenho ansiedade. Você não é a sua ansiedade. Mas, de alguma forma, você modula a sua vida para lidar com a ansiedade. Entendem isso? Então, eu não sou só melancólica, mas eu tenho que entender a minha vida sabendo que sim, eu tenho uma predisposição na alma, né? E por quê? Porque isso fez sentido quando Deus me criou. Eu não posso questionar isso, entende? No sentido de, nossa, mas o outro temperamento parece tão bom. Não, este é o temperamento que Deus me deu. Este é o temperamento que vai fazer com que eu cresça em santidade, que vai me fazer crescer como cristã. É esse temperamento que está lá no espinho da minha carne, que vai fazer eu entender que eu preciso melhorar. Eu não posso olhar o mundo com o viés da tristeza enquanto melancólica. O colérico não pode achar que ele é o rei do universo e que tudo que ele fala tem que acontecer. Então, a gente vai crescendo em virtudes, enquanto ser humano, nessa lapidação, né? Nesse atrito positivo, nesse atrito, nesse encontro com o outro, que causa um atrito, que vai lapidando essa pedra bruta que somos nós. Por isso que é muito mais fácil a gente observar o temperamento das crianças, porque as crianças não foram lapidadas ainda. Então, é nítido, né? Eu tive uma pergunta na caixinha das perguntas que me colocaram lá para essa live.
Uma era essa, tipo, é possível ver temperamento na criança? Sim, é ali que é mais possível, né? Até em torno de 4 ou 5 anos, a gente já consegue dizer com muita clareza, meu filho, minha filha é isso aqui, né? Sanguíneo, melancólico, fleumático, né? Ou colérico, enfim. E conforme a gente vai educando, isso vai se neutralizando. Hoje, quando eu falo da minha Clara, que tem 15 anos, que ela é sanguínea, muita gente fala, nossa, ela não parece sanguínea. Graças a Deus, né? Porque a gente vai, né, tentando ensinar alguma coisa, né? Mas ela é quem convive no dia a dia, isso é claro, né? As questões, o desfoque e tudo mais, e que a gente vai junto trabalhando, né? Então, esse é o panorama geral dos temperamentos. Eu quero voltar aqui, vou voltar lá no slide, então, para que vocês que estão no Instagram, eu estou com uma apresentação lá no YouTube. Né? São Tomás de Aquino, ele diz uma coisa que eu gosto muito, que é a graça supõe a natureza. Então, eu não posso ignorar a minha natureza. A graça que Deus tem para me dar, ela supõe o que eu sou. Todas as características que eu tenho, isso inclui o meu temperamento. Então, quando eu conheço, eu consigo pedir com mais clareza para Deus, inclusive. Não é pedis e recebereis. Eu preciso de paciência, a gente pede de fato, porque se não tiver a graça de Deus, a paciência não vem. Mas eu preciso fazer a minha parte. Existe um caminho para eu ter paciência. Existe um caminho de esforço que passa pelo autoconhecimento, que passa pelo conhecimento do meu filho, que passa pelo conhecimento das mazelas dele, minha, né? Que passa por tudo isso para que a gente consiga crescer em paciência. E aí eu consigo pedir com mais clareza, né? Eu preciso aprender a lidar com a ira desse menino. Eu preciso aprender a lidar com a sensibilidade, como melancólico e sensível. Hoje a gente foi andar de bicicleta, levei as crianças a andar de bicicleta na pracinha aqui perto de casa e tinha uma pata que deu um monte de patinho, né? Aí a gente ficou encantado, tava a pata em cima de uns 10 patinhos, e a gente ficou lá olhando, e a pata foi nadar, os patinhos foram atrás, tarará, e de repente um patinho ficou para trás, esse patinho muito bebezinho, todo enlamacento, ficou lá e ficou preso na lama, e a Maria começou a chorar, melancólica, começou a chorar de um jeito que parecia que estava matando ela, porque o patinho vai morrer, mamãe, o patinho vai morrer. E chorando, ela, eu quero ir embora, eu não quero ver a morte do patinho, salva o patinho. E aí o Gabriel pegou, pulou, enfim, tirou o patinho da lama, a gente esquentou ele. E acabou que outra mãe que estava lá falou, não, eu vou levar para o veterinário, porque ele estava muito magrinho, a pata tinha esquecido. Enfim, né, uma cena típica de uma melancólica. A dor toca nela de uma maneira muito profunda. De uma cena que, assim, a flor, o patinho salvou o patinho. Gabriel salvou o patinho, consegue ver a diferença? Assim, Gabriel colérico vai lá, pula, salva o patinho, né? A flor que estava lá eufórica, uau, salvou o patinho, né? Aquela coisa sanguínea total. O Bento, que a gente acha que é fleumático, estava lá tranquilo, só olhando, e a Maria chorando copiosamente, porque o patinho estava quase morrendo. Então, assim, eu preciso saber o que eu tenho que pedir para Deus. E muitas vezes é aquilo que eu preciso conhecer, entende? Essa criança não é manhosa, faz parte da personalidade dela. Deus a criou assim, Deus a fez desse jeito. Entende? Por que a Maria é tão sensível? Eu não sei. Eu sei que Deus a fez assim. E eu sei que ela tem um plano lindo pela frente. Eu sei que eu sou convocada como mãe dela a lapidar essa joia que ele me deu. A extrair dela, olhar para ela, colher aquela dor, entende? Eu não posso me irritar porque ela está chorando por causa do patinho. Eu tenho que olhar para ela e entender que aquilo está tocando nela. Falar, filha, né? Foi uma excelente oportunidade para a gente conversar sobre a morte, que eu falei assim, a gente vai fazer de tudo. A moça levou, vai para o veterinário, mas assim, essa é a vida, esse é o ciclo da vida, né? E de acalmar, de abraçar e pronto, entende? Então, assim, eu preciso conhecer o temperamento. Eu preciso. Isso me dá muito mais ação, isso me dá muito mais mão para agir. Porque eu poderia simplesmente falar assim, Maria, pelo amor de Deus, para de frescura, a sua irmã aí já viu o patinho, você não já levou? Para com isso, menina. Entende? Mas não, ela sente diferente. Ela sente diferente. A Maria ainda hoje caiu de bicicleta, chorou e falou assim, eu nunca mais vou andar de bicicleta aqui, que nada lá. Eu falei, filha, você não estava se divertindo na rampa, não foi muito legal? Cair faz parte, só cai quem tá brincando. Levanta e aprimora. Você pode fazer melhor, mas você vai deixar de se divertir por causa disso?
Não, mamãe, ela me abraçou. Eu falei, vai que você consegue, né? Eu falei, quando você chegar aqui, vira a bicicleta assim que você vai conseguir. Quando ela virou a bicicleta, gente, ela não se aguentava dentro dela. E se eu simplesmente vir e falar, ai, tá bom, vai, vambora, vai, para de chorar e vambora. Eu reforço nela essa sensação que o melancólico tem de que tudo é um risco, de que tudo é um perigo, de que tudo vai ser ruim. Né? Eu deixo ela mais insegura. E não, eu preciso saber que essa é a lente que ela enxerga o mundo e eu estou aqui para ajudar ela a enxergar. E que se der errado, a gente vai pensar num plano B. E tá tudo bem, a gente não precisa ter todos os planos do mundo para agir. Entende, gente? Então, assim, o temperamento, ele nos liberta, sabe? Ele nos ajuda a enxergar muita coisa. E quando eu igualo esses filhos diferentes, né? Tal como essa cena que eu descrevi para vocês agora, se eu igualo todo mundo, é óbvio que eu vou ter mais impaciência, porque eu olho para outra que tá cagando e andando pro patinho e eu quero o mesmo comportamento da outra. E não é aí, que não é isso que vai acontecer. Eu não posso ser impaciente, porque eles são diferentes. Tá fazendo sentido, gente? Né? Então, assim, pensando numa passagem que eu gosto muito também de Coríntios, que é o corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros são olho, nem todos os membros são orelha, nem todos, entende? O corpo é composto por membros diferentes, necessários, e que compõem o todo. Nós, filhos amados de Deus, também somos esses pedaços desse corpo místico da igreja, que é Cristo. E que compomos isso de uma maneira única e irrepetível. Somos únicos. Não existe outro igual a mim, não existe outro igual a você. Não existe outro igual a minha Maria, não existe outro igual ao seu filho. É único, é uma alma única, sonhada e desejada e amada por Deus desde toda a eternidade. E que tem essas características porque é importante para a sua família, é importante para o caminho que ela vai trilhar, é importante para a salvação das pessoas que ela vai encarar pela vida. E é a nossa missão, pai, mãe, né, tios, padrinhos, avós, crescermos em paciência para que a gente consiga lapidar essas crianças, entende? Então, assim, se eu consigo entender melhor esse temperamento, eu sei melhor como agir nesse temperamento, né? Estamos caminhando para a reta final, viu, gente? Mas tem uma coisa que é super importante que eu julgo, né? Nesse entendimento de virtude, que a paciência é uma virtude, né? A paciência é uma virtude, e eu estou me pautando sempre pela filosofia clássica, né? São Tomás de Aquino, é a virtude pela visão da igreja. Então, São Tomás diz o quê, né? Que este hábito, a virtude, ela é um hábito bom que é operado pela razão. Então, é operado, ele é operacionalizado, entende? Tem força nesse processo. A virtude não é algo que, agora eu sou paciente. Não, isso não acontece. A virtude é um hábito bom, que eu faço com a razão. Eu imponho isso com a minha razão. Mas eu queria gritar. Não, mas eu não vou gritar, porque conhecendo bem tudo que a gente conversou agora e tantas outras coisas que eu ainda venho conversar com vocês nas próximas lives, eu decido agir. Entende? E tem outra coisa que ele fala que eu acho sensacional. A virtude é o caminho do meio. O que isso significa? Sempre vai ter dois abismos no cume da virtude. A gente precisa chegar no cume da virtude, mas sempre tem dois abismos. Vamos dar um exemplo da paciência? O que pode ser o abismo da paciência? A ira, a raiva, certo? Então, assim, se eu não tenho paciência, eu estou irada. Eu estouro, eu ajo com a cabeça quente, eu parto para a violência, né? A ira é um abismo certo da impaciência, concorda comigo? E o outro abismo da paciência é a omissão, é a preguiça. Quando eu não ajo, quando eu não corrijo, quando eu não educo, porque eu simplesmente quero ficar na minha inércia. Então, há dois abismos e há a virtude. Se eu não coloco força nesse processo, se eu não coloco intencionalidade, se eu não estudo, se eu não me dedico, se eu não rezo, né? Se eu não me coloco em oração, se eu não peço a graça, mas também eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso estudar, eu preciso me fortalecer, eu preciso crescer em outras virtudes, porque uma virtude levanta todas as outras. Para eu andar neste meio do caminho, para não cair do lado de cá na ira e nem cair do lado de lá
do abismo da imparcialidade, da neutralidade, da preguiça, né? Da preguiça de agir. E dependendo do meu temperamento enquanto mãe, né? Por exemplo, se eu sou uma mãe melancólica, sim, vai ficar gravado, meninas. Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, porque o computador, eu estou com um computador e um celular, então eu não estou conseguindo acompanhar. O meu temperamento, por exemplo, se eu sou fleumática, às vezes eu não quero corrigir o meu filho só para eu não sair do meu mundo do nada, sabe? Eu quero ficar lá na minha caixa, então deixa. Estamos fazendo tudo errado, mas eu vou ficar aqui. Isso não é porque esse pai é muito paciente. Ah, mas o pai é tão paciente, não briga. Não, isso é o outro abismo. É o abismo do total descaso. Tá fazendo sentido, gente? Né? Então, assim, a impaciência, ela não se manifesta só na ira. Ela é também completamente disfarçada de uma total, de uma não ação, né? de uma total omissão, entendeu? Então, assim, toda virtude caminha pelo meio, E isso é aprendizado do grande, né? São Tomás de Aquino, da Suma Teológica. Outro exemplo é a coragem, né? Qual que é o oposto da coragem, se a gente pensar nesse caminho do meio? É a covardia, certo? Eu só não sou corajoso, eu sou covarde. Ou eu sou uma pessoa imprudente. Aquela que não é coragem, é pura imprudência. Entende? Então, assim, toda virtude tem dois lados. Se a gente pensar na virtude do estudo, da estudiosidade, né? Uma pessoa que é estudiosa, né? Ela pode cair tanto na preguiça, de não quero estudar, quanto ela pode cair, que também é disfarçado, naquela curiosidade frívola, aquela pessoa que lê tudo, mas não se aprofunda em nada, que sabe, mas não sabe de nada, sabe? Que é mais por vaidade do que por se enraizar num conhecimento. Enfim, todas as virtudes caminham por aí, né? Então, esse meio termo da virtude, ele só é mais facilmente operacionalizado se eu me conheço. Porque a virtude é personalizada. A virtude é para a pessoa, entende? E eu, como a gente disse, sou única e irrepetível, criado por Deus, com um propósito único, com uma meta única, com uma missão única que ninguém mais pode fazer, só eu, só você, só o meu filho, só a minha filha. Entende? Então, conhecimento é libertador nesse sentido, porque se eu conheço, eu sei se eu estou caindo por outro lado. Às vezes eu estou me achando a rainha da paciência. Não, eu sou a rainha da omissão. Eu, na verdade, quero ficar no meu celular e só com as crianças na tela o dia inteiro. Eu estou vendo eles brigar e dou doce para calar a boca, sabe? Ai, come um doce. Não estou preocupada com a educação, com a formação, com as virtudes deles. Não, eu estou preocupada em ficar quieta pro meu canto. Se eu conheço o meu temperamento e eu sei que isso é uma tendência minha, eu preciso agir ali. Eu preciso saber que eu tenho que sair da inércia, que é o que todo mundo fala, ai, que mãe paciente que não grita. Não, essa mãe talvez é a mais omissa. Talvez a que grite se dói mais, a que grita se machuca mais e busca mais se corrigir do que aquela que não grita. Entende? Gritar em si ou não gritar não é atestado de virtude. Entende? Então, a virtude é esse caminhar no meio. Então, duas mães diferentes, diante do mesmo comportamento de um mesmo filho, terão inúmeras possibilidades de reações. Então, eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer o outro, né? E não existe essa fórmula única, não é uma coisa assim, faz isso. Não, eu preciso somar esses alelos, eu preciso conhecer essas variáveis, o temperamento, a personalidade que eles estão construindo, as vozes que eles estão ouvindo no sentido de o que ele ouve na escola, o que ele conversa com os amigos, com quem que ele está alimentando esse imaginário, que tipo de programa que está assistindo, entende? Então, assim, eu preciso entender, conhecer a pessoa que está ali, qual é a linguagem do amor, será que não está moadinho porque o jeito que ele se sente amado é com um toque físico e eu não amo desse jeito que me irrita a gente me pegando? Eu sou mais de palavras de afirmação. Será que não está na hora de morrer para essa minha coisa de não, eu não gosto de ficar me pegando? Entende o que eu estou dizendo, gente? Às vezes são outros fatores que desencadeiam a impaciência e eu preciso conhecer esses alelos. É um somatório de coisas que a gente precisa conhecer, né? E é importante a gente entender que assim, ensinar uma mãe a ter paciência não é simplesmente dizer, querida, fica calma. Não é isso, entende? Não tem como a gente ficar calma se a gente não conhecer. Então, de tudo que a gente conversou aqui hoje,
que fique essa mensagem, né, do quão importante é o autoconhecimento e o conhecimento dos meus, o conhecimento profundo, né? A gente tem que se interessar pelo outro, a gente tem que se conectar com essa outra pessoa. E a gente só tem conexão com quem a gente conhece. Enquanto eles estão pequenos, é o melhor momento para depois, quando chegar na adolescência, na vida adulta, não falar, não sei o que aconteceu com esse menino, tão distante. Distante porque a gente não se preocupou em criar ponte no coração do outro. Distante porque eu não me preocupei em conhecer esse coração, em querer estar, em fazer morada ali naquele coração. Então é assim, agora, é de pequeno que a gente faz isso. Não que não tenha jeito depois, né? Para Deus tudo é possível, gente. Para Deus, assim, quem está aí com filho adolescente, Deus é capaz de resgatar toda e qualquer coisa. Né? Ele é o Todo-Poderoso. Mas estamos falando de um caminho que a gente pode ir trilhando desde sempre, de autoconhecimento, de conhecimento do outro. Né? Porque quando eu sei esse espaço que existe entre o que aconteceu, né? Eu dei vários exemplos aqui hoje. Uma criança que estoura, uma que joga no chão, a outra que responde de uma maneira intempestiva, a outra que é mal educada mesmo, né? Tipo, falou sem pensar e veio uma bofetada na cara no sentido metafórico, né? E às vezes até é real, né? Como eu disse, o meu Gabriel, quando tinha 4 anos, ele me mordia, sabe? Era uma coisa horrorosa. Mordia, chutava. E, gente, não é possível que eu não vou dominar essa criança. Que raio de mãe sou eu que eu não vou conseguir fazer isso, né? Então, isso me levou a querer estudar, isso me levou, de fato, a querer mergulhar na educação dessas crianças. Né? E com a graça de Deus, esse caminho vem sendo trilhado. Né? Mas quando eu sei o que fazer, esse espaço entre o que o outro faz e o que eu faço, essa liberdade de ação ganha robustez. Concorda comigo? Se eu não sei o temperamento, eu não sei a linguagem de amor, eu não sei porque essa criança está reagindo assim, eu diminuo a minha possibilidade de ação, eu diminuo a minha possibilidade de razão, eu não consigo nem imaginar o que eu posso fazer. Então eu grito, ou então eu explodo, ou então eu sou debochada, ou então eu humilho essa criança, ou então faço calar aquela criança e dane-se o que ela está sentindo, porque eu não conheço. Quando eu aumento o meu arsenal de conhecimento, eu tenho mais propriedade, mais robustez para executar a liberdade. Né? Essa liberdade de agir com amor, essa liberdade de não gritar, essa liberdade de abraçar, essa liberdade de dane-se o que o mundo inteiro está pensando aí. Eu conheço a minha filha, isso não é cena. Entende? E eu vou acalmá-la no momento oportuno. Eu conheço o meu filho, então eu sei que neste momento ele não conseguiu segurar. Eu vou olhar para a cara dele e ele vai se afastar, vai respirar e daqui a pouco ele vai voltar. Entende? A gente tem a liberdade de amar apesar do que o mundo espera, apesar do que as pessoas julgadoras estão pensando, apesar da gente mesmo querer às vezes agir de uma tal maneira, é essa força da virtude que nos faz fazer o que tem que ser feito, né? Aquilo que Deus quer que a gente faça, fazer aquilo que Deus sonhou para a gente enquanto mãe, enquanto pai, fazer aquilo que Deus sonhou para que a gente faça com os nossos filhos.